1998. A realidade de Portugal era bem diferente. A tecnologia ainda era pouco avançada, mas as ruas eram cheias de crianças a brincar. E assim vivia Rui Pedro. O que era um dia normal para andar de bicicleta, acabou por ser o último em que Rui Pedro foi visto. Antes de começar a contar esta história, tenho que vos levar lá para 1998, onde a tecnologia era pouco avançada e os miúdos brincavam todos na rua. A realidade que vivia Rui Pedro, em Lousada, perto do Porto. Ele vivia com os seus pais, a Dona Filomena e o Senhor António, e tinha uma irmã mais nova do que ele, cerca de 2 anos, a Karina, que aparentava ser uma quarta-feira normal, em que Rui Pedro se levantou, foi para a escola e depois veio almoçar em casa. Acabou por ser a pior quarta-feira da vida da família de Rui Pedro. Rui Pedro, ou Pedro, como era carinhosamente chamado pela família, foi ao trabalho de Filomena. Filomena trabalhava em frente à casa dela, na escola de condução do seu pai. E Filomena perguntou-lhe se ele já tinha comido. Ele, sim, mãe, já comi mais cedo, com as tias lá na cozinha. Na altura eles comiam no restaurante, um restaurante de família, que ficava mesmo por baixo da casa deles. Quando Filomena foi almoçar, ela viu que Rui Pedro estava a falar com o seu primo André. Ela conseguia os ver através da janela que eles estavam a conversar. Então ela foi ter com os miúdos. Fazer aquelas coisas de mãe, sabes? Cuidado para não te sujares e faz atenção. E relembrou Rui Pedro que ele teria uma aula como tutor às 17 horas, para ele não se esquecer. Quando Filomena chegou à beira dos miúdos, ela sentiu que eles mudaram assim rapidamente de assunto, mas na altura não pensou muito sobre isso. Segundo Filomena, Rui Pedro era muito inteligente e tinha boas notas, mas também gostava muito de brincar. Então ela, para ajudá-lo a criar a sua rotina de estudo, resolveu inscrever-lhe em aulas com o tutor, que assim ele teria horas para estudar e horas para brincar. Mais tarde, por volta das 14 horas, Rui Pedro foi outra vez ter com a mãe, Filomena, e perguntou-lhe se podia ir passear com o Afonso. Afonso Dias era um jovem cerca de 11 anos mais velho que Rui Pedro. Ele tirou a carta de condução na escola de condução onde trabalhava Filomena, e então eles criaram uma empatia por ele, porque Afonso Dias vinha de uma família pobre, uma família humilde, e então eles ajudavam, estava sem trabalho, e assim davam-lhe pequenas tarefas de, para ajudarem ali na autoescola, recados e assim. Consoante isso, Afonso começou a ficar muito próximo de Rui Pedro e Karina, mas mais de Rui Pedro. Rui Pedro via nele um irmão mais velho e gostava muito da companhia de Afonso. Então, nessa tarde, quando o Rui Pedro perguntou se poderia sair com o Afonso Dias, a Filomena começou logo a estranhar porque é que o Afonso não foi com ele perguntar se podiam ir passear, porque ele tinha liberdade, ele conhecia a família, ele frequentava a família, porque é que o Afonso não acompanhou o Rui nesse pedido? Filomena negou o pedido de Rui Pedro. Disse, olha, Rui Pedro, o pai não anda a gostar muito que tu andes com o Afonso, o avô também não anda a gostar muito de que andes com o Afonso, tens tantas outras coisas para fazer, andar de bicicleta, jogar bola, podes ir fazer outra coisa qualquer até às 17 horas. Contrariado, normal, miúdo de 11 anos contrariado, pegou na sua bicicleta e saiu. Filomena pensou que ele foi andar de bicicleta, mas nunca mais o viu. Eram cerca de 17 horas. O telefone toca, atendem, era o tutor. Ele diz que Rui Pedro não apareceu à aula, o que não era habitual, mas ele tinha os livros que provavelmente Rui Pedro ia precisar para o dia seguinte para a escola. Já aí a família ficou em alerta. Não era de todo de Rui faltar às aulas. A família começou a procurar por Rui. A vizinhança, pela família, porque viviam todos relativamente perto, procuraram os primos, os amigos, toda a gente. Ninguém sabia de Rui Pedro. Filomena se lembrou que Rui Pedro tinha pedido para sair com o Afonso. Será que o Afonso sabia alguma coisa de Rui Pedro? Com a proporção que isto teve na vizinhança, a GNR começou logo a ajudar na procura de Rui Pedro. Foi então que surgiu o nome de Afonso Dias e eles foram questioná-lo. Afonso estava emocionalmente alterado, muito nervoso, mas só dizia que não sabia do Rui. O avô José disse-lhe, implorou-lhe, se ele soubesse alguma coisa de Rui Pedro, por favor, para lhe dizer que pagava o dinheiro que ele quisesse, que lhe dava tudo que ele quisesse, mas que lhe dissesse onde estava Rui Pedro. Ao que o Afonso responde, eu não sei onde está Rui Pedro, mas se querem saber do Rui,
Mandem fechar as fronteiras. Talvez ainda consigam apanhá-lo. Esta afirmação foi marcada com muitas suspeitas em cima. Ao que mais tarde Afonso Dias veio a falar numa entrevista para a RTP, que disse aquilo porque o senhor Mendonça estava a obrigá-lo a dizer onde é que estava o Rui Pedro e ele não sabia. E ele dizia, se ele achava que eu o tinha metido num caminhão, mandasse fechar as fronteiras. Ele a mim acusou-me de eu ter metido um neto dele num caminhão. E eu disse-lhe a ele, olha, Sr. Teixeira, se acha que eu fiz isso, mande fechar as fronteiras. Foi o que eu lhe disse. Está aí a resposta. Ou seja, duas formas de narrativa diferentes, o que nos faz pensar coisas diferentes. André, o primo lá do Rui Pedro, ele disse à polícia que, uns dias antes, Afonso tinha-os convidado para levá-los às meninas. Nesse momento, Afonso ficou todo alterado e mandou ele calar a boca. André, mais tarde, num vídeo que vemos na internet ele a falar com a polícia, ele disse que foi nessa altura que Afonso tentou agredir-lhe tudo. E a polícia limitou-los a separá-los e a colocá-los em salas diferentes. Claro. E pronto, e foi aí que a polícia, a PJ, separou-nos novamente e levou-me para uma sala e deixou para na outra sala. Também haviam 5 meninos que viram o Rui Pedro entrar no carro com o Afonso. Eles disseram que estavam à espera do Rui Pedro para jogar. O Rui Pedro chega na sua bicicleta, a pousá-la lá no meio dos arbustos e diz: já não vou jogar mais, vou sair. E viram-no entrar no carro com o Afonso. Os amigos também diziam que Afonso andava completamente obcecado por Rui Pedro. Sabia tudo que ele fazia, que horas ele fazia, com quem ele estava. E vamos calcular que naquela altura não havia telefones para a gente saber momentaneamente onde estavam as pessoas. Era muito estranho ele estar ao corrente de tudo o que Rui Pedro fazia durante os dias. Na reconstituição do crime, vamos assim dizer, Afonso não conseguiu explicar muito bem o que é que fez entre as 14 e as 18 horas. Houve ali um lapso de tempo. Ele diz que foi para Freimundo, para a frente de uma farmácia, que esteve lá estacionado a fazer tempo. Depois andou por lá a vaguear numas lojas, mas foi pouco claro e a polícia não ficou muito convencida. O desaparecimento de Rui Pedro começou logo a ter uma repercussão enorme nas mídias. A foto do Rui começou a aparecer na televisão, a família começou a divulgar o desaparecimento dele. Foi então que surge outra testemunha, Alcina Dias. Ela não tem nada a ver com Afonso Dias, apesar de terem os dois o mesmo nome. Alcina Dias viu a foto do menino na televisão e reconheceu. Então, decidiu ir à polícia. Chegou à polícia e narrou que ela era uma prostituta e que no dia 4 um carro parou ao lado dela e questionou-a se ela estava a trabalhar. Dentro do carro tinha um jovem e um menino. Então o jovem perguntou se ela podia fazer um serviço com o menino, que tinha 14 anos. A Alcina viu que o menino estava completamente transtornado, que estava a chorar muito. Ela tirou fora da beira do outro jovem maior e levou-o para longe. E perguntou quem ele era. Ele disse que era o Rui Pedro. E ela perguntou se a mãe dela sabia se ele estava lá e ele disse que não. Ele disse que estava lá contra a vontade dele, que foi o tio que o obrigou aí, que ele não queria estar ali. Então ela deu-lhe um abraço, tentou reconfortá-lo, ou confortá-lo, e levou-o outra vez em direção ao carro, passado algum tempo. Rui Pedro entrou dentro do carro e eles arrancaram. Na altura ela achou aquilo muito estranho, não era normal levarem um menino transtornado assim, fazer aquilo. Achou um episódio mesmo estranho. Mas ela não tinha nomes, não sabia de nada que pudesse esclarecer à polícia quem era quem. Até porque quando a gente vai às profissionais do século, a gente não se apresenta formalmente a dizer quem somos, onde vivemos e etc. Então ela acabou por desistir da ideia de ir à polícia. Quando viu a fotografia do Rui Pedro na televisão, identificou logo o menino como sendo aquele menino que estava com o jovem no carro. Mas aí há outro problema. Ela não sabia dizer quem era o jovem que estava com o menino. Ela não sabia o nome, não sabia explicar quem era. E a polícia não deu credibilidade ao depoimento dela, até porque ela era uma menina, não é? Era uma prostituta. E não tinha o nome, não sabiam quem era o jovem, por isso. Nem sequer lhe deram fotos ou alguma coisa para ela identificar alguém. E o depoimento da Alcina ficou ali esquecido. Que frustrante, não é? Ter ali uma pista e ninguém fazer nada. Só porque a pessoa
é uma profissional do sexo, não tem credibilidade. É muito frustrante. Eis que chegamos a abril de 1998, do mesmo ano, em que Nuno Rogério viajou para a Disneyland com a família para fazer uma matéria para a revista Caras. E entre muitas fotos que ele tirou com a família, tinha uma foto em particular que tinha um carrinho daqueles de trilha, sabe? De fazer tipo montanha russa. Esse carrinho no último banco tinha lá um menino acompanhado de um outro senhor. E esse menino era muito parecido com Rui Pedro. Segundo eu li, a polícia ainda tentou procurar pelas câmaras da Disneyland, mas não conseguiram nada. Ou seja, mais uma pista que não levou a lado nenhum. Em setembro começa a surgir outra pequena esperança para a família de Rui. 13 forças policiais prendem uma rede internacional de pedofilia, a Wonderland Club. O nome da operação ficou conhecido como a Operação Catedral. Foram encontradas mais de 750 mil fotografias de crianças, representando 1.263 crianças. Rui era uma dessas crianças, das 16 que conseguiram identificar. Mesmo assim, ninguém sabia dizer onde estava Rui Pedro. Mesmo assim, não conseguimos chegar a Rui Pedro. A descoberta, para além de trazer uma luzinha de esperança, acho que acabou por trazer ainda mais questões. Onde está Rui Pedro? Como é que ele foi ali parar? O que aconteceu ao Rui Pedro? Como é que ele está? Para a família aquilo era uma esperança, mas também uma agonia. Havia pistas que Rui Pedro estaria vivo, mas não havia pistas que levassem a Rui Pedro. E os anos foram passando. O tempo foi passando. Apesar das imagens do paradeiro do Rui Pedro, continuava um mistério. Foi nesse contexto então que surgiu o Sr. José Lourosa Matos. Era um senhor que estava preso por burla. E então ele afirmava que sabia onde estava Rui Pedro e quando saísse ia buscar Rui Pedro para entregá-lo à família. Então, como ele dizia aquilo com tanta certeza, e também não faltava muito tempo para ele sair da cadeia, ele conseguiu convencer. Ele foi levado a sério pelos polícias, pelos magistrados, e então em 2003 ele foi, ele foi libertado para ir buscar Rui Pedro. Foi-lhe dado um telemóvel, um cartão sem limites, um cartão de banco sem limites e um carro. Para alguém que contava os segundos para estar com Rui Pedro, aquilo ali foi uma esperança que fariam de tudo, o que era normal para mim, para qualquer pessoa que tenha um ente desaparecido. Já estávamos em 2003, não sabíamos de Rui Pedro. Aquilo foi uma esperança enorme, foi uma luzinha ao fim do túnel. E ele ainda alimentou a esperança daquela família a dizer: Senhor Teixeira, estou aqui com o seu netinho a comer um gelado, mesmo à minha frente. Senhor Teixeira, o avô, que tinha uma ligação com o Rui Pedro que era mais do que avô neto. A mãe dele diz que eles eram inseparáveis. O Senhor Teixeira ficou cheio de esperança a aguardar o seu netinho, junto com a sua família, a mãe Filomena, o pai, toda a gente a esperar por Rui Pedro. Mas foi outra facada. Isso revelou-se uma grande mentira. A família não foi só burlada. Foi como se tivessem raptado Rui Pedro pela segunda vez. Longe dos anos, o Sr. José Cândido Teixeira nunca desistiu de procurar o Rui Pedro. Ele foi muito ativo na procura de Rui Pedro. Ele acreditava sempre que ia trazer Rui Pedro para casa. O Sr. Teixeira participou em buscas, ele acompanhou a investigação, ele fez a investigação por ele próprio, colocando a sua vida em risco também. Ele fez viagens para fora do país, qualquer pista que surgia, ele seguia a pista. E ele acabou por gastar o dinheiro da família toda à procura do seu neto. Mas o tempo foi passando e a resposta que ele mais queria nunca teve. Felizmente, o Sr. José Carmo Teixeira acabou por falecer em 2003 após um acidente de trator. Ele dedicou os últimos anos da sua vida à procura do seu neto e acabou por não conseguir respostas. Tinham passado vários anos e a mãe Filomena seguia à procura do filho. Ela acreditava que ele ainda estaria vivo, ela acreditava que ele ia regressar para casa. Uma mãe que em entrevistas tu vês a dor, a transparência da dor, a luta, a guerreira que ela é, mesmo ela achando-se ser frágil, que várias vezes teve que ser hospitalizada porque
que deixava de comer e é inimaginável a dor que ela sentia. Chegamos a 2007 e desaparece Maddie McCann. Maddie McCann era a menina britânica loirinha, de olhos claros, que desapareceu no Algarve. Então o desaparecimento de crianças ficou outra vez no auge da mídia, a preocupação de como é que as crianças desaparecem em Portugal. Foi então que o caso Rui Pedro voltou a ganhar voz. Em 2011, anos depois, o Ministério Público concluiu que existiam indícios suficientes para acusar o Sr. Afonso Dias de rapto. Segundo a acusação, Afonso Dias teria tido papel determinante para o desaparecimento de Rui Pedro. Afonso negou-se sempre, mas acabou por se sentar no banco dos réus, acusado pelo Ministério Público. Lembram-se lá da Alcina? Alcina, a prostituta. Ela foi uma testemunha nesse julgamento em 2011. Foi a primeira vez, após o episódio do Afonso Dias com o Rui Pedro, que ela conseguiu identificá-lo e dizer que era aquele senhor que estava ali sentado no banco dos réus que acompanhava o menino, Rui Pedro. E foi aí que ela foi ouvida, que lhe deram credibilidade. Em primeira instância, Afonso Dias foi absolvido. O Ministério Público recorreu à decisão. O caso foi analisado pelos tribunais superiores, aos quais eles alteraram a decisão inicial. Em 2014, Afonso Dias foi condenado por rapto agravado. A condenação veio com sabor agridoce. Tínhamos a condenação, mas não tínhamos Rui Pedro. Onde está Rui Pedro? Em março de 2015, Afonso Dias entregou-se à polícia, acompanhado com o seu advogado, ao qual ele foi preso e qual cumpriu 2 anos dos 3 anos que tinha sido condenado. Foi libertado mais cedo, em março de 2017, por bom comportamento. Nesta história o que é que temos? Um avô que amparou a mãe do seu neto incondicionalmente e acreditou que Rui Pedro ia aparecer até ao último dia da sua vida e acabou a sua vida de uma forma trágica e sem saber do neto. Temos uma mãe que é muito doloroso ver as entrevistas dela. É uma senhora que dá transparência à dor. É uma senhora que olhando a gente consegue sentir o que ela está a sentir. De forma diferente, como é lógico, mas ela consegue nos pôr no lugar dela, mesmo não havendo comparação possível. Porque um desaparecimento é pior que, para mim um desaparecimento é pior que uma morte. É que não temos a certeza se que está morto, também não temos a certeza que ele é vivo. E a contar-vos isto, lembro-me de Filomena contar que o médico dela disse para meter uma lápide no quarto de Rui Pedro. E ela, uma lápide? Mas o meu filho não está morto, o meu filho está desaparecido. E então é aí que se vê aquela incerteza, porque passa-se o tempo, vai aparecendo uma pista, uma coisa ali, outra coisa acolá, e ela vê que a polícia não está a fazer nada, ou que aparentemente não está a fazer nada. Porque também há alguém que diz que o problema disto tudo foi a falta de comunicação da polícia com a família. Será? Mas Filomena sentia que não estavam a fazer nada pelo filho dela, que não estavam a fazer nada por ela, pela família dela. E ela disse que chegou a se sentar à porta da esquadra à espera que lhe dessem respostas. Ela disse que quando eles iam tomar café, que ela entrava à socapa e procurava naqueles montes de processos que tinha, procurava. Aliás, ela até diz que tinha computadores, mas estavam desligados, porque quem trabalhava lá era da velha guarda e não sabia trabalhar com computadores. Vamos lembrar que estamos em 1998, uma realidade que, para se calhar agora para alguns jovens, é totalmente fora de questão, inimaginável. Mas para pessoas mais velhas, compreendemos essa altura, quando os computadores começaram a ser inseridos. E ela fala muitas questões da investigação, ela critica muito a investigação, mas também que nos, também temos que nos pôr no ponto de uma mãe, não é? O desespero de uma mãe à procura de respostas, com muitas perguntas e sem respostas. É doloroso. Foi uma família que foi destruída, que ficou incompleta. Ao longo de toda a minha pesquisa, baseei-me muito nas entrevistas da mãe de Rui Pedro. E nem sei transmitir o que ela me transmitia a mim, só mesmo vendo, só mesmo olhando.
E depois também olhar para a postura que Afonso Dias teve e comentários que houve que depois do desaparecimento de Rui Pedro, que ele apareceu com carros novos e que parecia que tinha mudado as questões dele financeiras. Eu também sinto que a investigação não foi totalmente a fundo como deveria ir. Até que vi uma entrevista com o Hernani de Carvalho e ele diz que no caso de Maddie McCann todo o empenho do Estado em custos na procura de Maddie foi os mesmos custos que o avô do Rui Pedro teve, mas que pagou por conta própria. Ou seja, o que devia ter sido o Estado a fazê-lo foi foi o avô do Rui Pedro. Uma história muito triste, é uma história revoltante, que mesmo depois destes anos todos ainda não se tenha uma resposta. E o sofrimento daquela mãe é transparente. Uma coisa boa que se tirou disso é que a mãe do Rui Pedro, Filomena, ela criou uma associação de apoio às famílias de apoio às famílias de crianças desaparecidas em Portugal. Creio que será este o nome. É uma guerreira. Dona Filomena é uma guerreira. E agora, já com 33 anos, que aspecto tens? Como estás? Parabéns, meu filho. Onde quer que estejas, recebe este abraço apertadinho, tão nosso. E muitos beijinhos. Deveria ver-te dormir, mas afinal já és um adulto. Comemoravas com os teus amigos. Mais tarde, se calhar, dava-te um beijinho e deixava-te dormir. Mas esta foi, desde há 32 anos, a noite mais linda e mais difícil e dolorosa para mim. Há 21 anos que às 24h45 da noite de 28 de janeiro são para mim de uma dor indescritível. E sei que será sempre assim. Alguém te roubou de mim e a cada micromilésimo de segundo estarei sangrando, como aliás sempre. Por ti. Amo-te para além do infinito e esperarei por ti até à eternidade. À porta